paz do Senhor, Juvenis. É um prazer muito grande estar aqui para mais uma aula. Nós somos da Igreja Assembleia de Deus, Marcas do Evangelho, que fica em Cariacica, Espírito Santo, Brasil. Meu nome é Kátia. Paz do Senhor, Juvenis, eu sou a Camila e é um prazer estar aqui com vocês. A paz do Senhor, Juvenis, meu nome é Arthur e é um prazer estar aqui. E o meu nome é Pastor Suetônio e você não esqueça de compartilhar e também se inscreva no canal, não deixe de dar o seu like e participe aí no nosso chat, nesta aula maravilhosa. Então, desde já, nós vamos orar e pedir a Deus uma bênção para todos nós. Senhor, muito obrigado por esta oportunidade. Quando vamos ministrar a Tua palavra, peço que o Senhor venha edificar cada um, Senhor, que estará recebendo a palavra do Senhor. Em nome do Senhor Jesus, amém. A paz do Senhor, Juvenis, eu sou o Vitor e vim trazer a leitura bíblica em classe. O livro de hoje se encontra em Deuteronômio 18, versículo 15 ao 22. Diz assim: O Senhor teu Deus te despertará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, como eu. A ele ouvireis, conforme tudo o que pedistes ao Senhor teu Deus em Horebe no dia da congregação, dizendo: Não ouvirei mais a voz do Senhor meu Deus, nem mais verei este grande fogo, para que não morra. Então o Senhor me disse: Bem falaram naquilo que disseram. Eis que lhes suscitarei um profeta do meio de seus irmãos, como tu, e porei as minhas palavras na sua boca, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. E será que qualquer que ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, eu o requererei dele. Porém, o profeta que presumir soberanamente de falar alguma palavra em meu nome, que eu não lhe tenho mandado falar, ou que falar em nome de outros deuses, o tal profeta morrerá. E se disseres no teu coração: Como conheceremos a palavra que o Senhor não falou? Quando o tal profeta falar em nome do Senhor, e tal palavra se não cumprir, nem suceder assim, esta é palavra que o Senhor não falou. Com soberba a falou o tal profeta. Não tenhais temor dele. E essa foi a nossa leitura. Tchau! Muito bem, o tema que nós vamos ministrar hoje é Deus levanta profetas. E não se esqueça que nós estamos fazendo uma viagem pelo Velho Testamento durante esse trimestre, não é isso? E o tema específico de hoje é Deus levanta profetas. Então, nós vamos focar muito essa questão de profeta no Velho Testamento. Claro que nós não vamos deixar de fazer as aplicações práticas para o nosso dia a dia. Não é isso, Camila? Sim. E o que é ser um profeta? Estamos aqui com o Marcos. Marcos, o que para você era ser um profeta no Antigo Testamento? Ser um profeta é você ser alguém despertado por Deus para levar notícias boas e más, para alinhar propósitos e alinhar o povo de Deus com a vontade de Deus. Amém, obrigada, Marcos. Estamos aqui com a Duda. Duda, o que para você era ser um profeta no Antigo Testamento? Uma pessoa que tinha contato, digamos que direto com Deus. Por exemplo, o profeta Elias, que ele era a boca de Deus pro povo naquela época. Quando eles queriam informar ou falar alguma coisa pro povo, ele se dirigia ao profeta e o profeta passava essa informação pro povo. Amém, obrigada, Duda. Estamos aqui com a Samila. Samila, o que era pra você ser um profeta no Antigo Testamento? Era ser um arauto usado por Deus para pregar a palavra que Deus queria falar para aquele povo naquele tempo. Amém, obrigada, Samila. Bom, no Antigo Testamento, um profeta era alguém chamado por Deus para cumprir uma missão, especialmente a de entregar uma mensagem divina. Nem sempre o recado era em relação ao futuro, uma previsão ou algo relacionado ao fim das coisas. Em muitas ocasiões, a mensagem era de arrependimento imediato. Agradável ou não aos ouvintes, o genuíno profeta declarava qualquer que fosse a palavra do Senhor, muitas vezes pagando um alto preço por isso. Você tem essa fé, coragem e compromisso? Lembre-se, o Senhor chamou pessoas comuns, como você e eu, de várias classes sociais, com personalidades diferentes e situações distintas, para fazer e dizer coisas extraordinárias da parte dele. Muito bom, Camila. E é isso aí. Nós vamos
falar aí o primeiro tópico sobre os profetas na Bíblia, nós vamos ver no Velho Testamento o período que mais assim, se destacou esse ofício de profeta, esse ministério de profeta, foi na época da monarquia. Nós vamos detalhar um pouquinho mais sobre isso, mas também, bem no início, nós vamos observar que Abraão foi chamado de profeta. Moisés também foi chamado de profeta. É bem amplo essa palavra. Nós também somos profetas de Deus, porque quando usamos a palavra de Deus, falamos em nome do Senhor, através da sua palavra, quando ministramos em nome do Senhor a verdade, nós somos usados por Deus como profetas. É interessante a gente notar que o último assim, que foi considerado um profeta que profetizou nos moldes do Antigo Testamento foi João Batista. Lembram da mensagem de João Batista? Como ele denunciava os pecados, os erros. Ele denunciou o erro do rei Herodes, por isso ele foi preso e depois até decapitado. E ele era considerado, naquela época em Israel, um grande profeta. Dando continuidade, Kátia, fala um pouquinho para a gente sobre o serviço dos profetas. A missão de um profeta é, claro, entregar a mensagem de Deus. Em 2 Samuel 12, fala sobre Natã. Que importância que Natã profetizou. Ele corrigiu Davi, que tramou a morte de Urias. Davi fez esse ato e ficou escondido, digamos assim, mas Deus revelou, Deus usou Natã, que ele foi muito ousado, chegou para Davi com muita autoridade e denunciou o seu pecado. Isso foi muito interessante. Também existiam os profetas que eram levantados por Deus no meio do povo, como, por exemplo, Eliseu e Amós. Esses profetas eram chamados homens de Deus. Era para distinguir quem era quem. No meio do povo, eles eram chamados homens de Deus porque se destacavam com o seu serviço. Então, foi muito importante os profetas no período monárquico. Eles que tinham a ousadia para corrigir os comportamentos pecaminosos. Então, eles tinham ousadia e coragem para denunciar os seus pecados, seja quem for, né? O rei, ou o povo, ou a nação, eles eram usados por Deus. É verdade. O interessante também foi exatamente na época da monarquia, como a Kátia disse, que esse ofício, esse ministério se destacou bastante em relação aos profetas. Eles eram conhecidos como homens de Deus. Agora, interessante também que a diferença, Arthur, Camila, é que assim, os reis geralmente era passado de pai para filhos. Para se exercer o sacerdócio, por exemplo, para ser um sacerdote, tinha que ser da linhagem de Levi. Tinha essa regra. Agora, e para ser profeta? Para ser profeta era necessário essa regra, algum tipo de regra de linhagem? Qual, naquela época da monarquia, a regra para ser um profeta? Não tinha regra. Deus levantava qualquer um. O Senhor conhece o coração de todos e o Senhor levantava. E isso era muito interessante porque eles falavam a verdade para a nação, para reis. Assim como o Senhor mostrava, ele estava falando. É isso aí. Nós vamos avançar um pouco mais no tópico 2, aí, que fala sobre tipos de profetas no Antigo Testamento. Nós temos aí falando sobre os profetas literários. O que é isso? Profetas literários. Eu gostaria de perguntar a Camila, quais os profetas que são considerados literários, Camila? Bom, os profetas literários são aqueles que escreveram as suas profecias. Então, de Isaías a Malaquias, que a gente encontra na Bíblia, todos eles eram profetas literários porque todos registraram suas profecias de forma escrita. Ah, muito bem. Nós temos também, então, os profetas não literários, Arthur. Quem eram esses profetas não literários? Os profetas não literários, eles são aqueles que são mencionados na Bíblia, mas não foram eles que escreveram. E temos um grande profeta literário maior, que foi Jesus Cristo, que a história dele
foi de Mateus, Marcos, Lucas e João. Mas Jesus não escreveu nada. O que está lá foram seus discípulos escrevendo sua história e seus milagres. Na revista, trata também sobre grandes profetas no Antigo Testamento, que é sobre Elias e Eliseu. Mas eu também achei interessante que na Bíblia fala de uma profetisa, a profetisa Uda, que ela foi mencionada apenas 2 vezes na Bíblia. A história dela foi muito importante para o reino de Israel. Vou contar um pouquinho da história que se encontra em 2 Crônicas 34. Ela era da época do reinado de Josias. Josias, ele era um rei que servia a Deus, seguia os conselhos de Deus. Só que quando Josias começou a reinar, a nação de Israel ela estava afundada num pecado, adorando falsos deuses. E então Josias começou uma revolta na nação de Israel. E no palácio de Ilquias achou as leis de Moisés. Ilquias levou até Josias essas leis. E quando Josias leu as leis de Moisés, ele percebeu o quão distante a nação estava. Quando ele percebeu isso, é aí que Uda entra. O rei Josias, em vez dele escolher algum profeta que estava à disposição dele no palácio, ele preferiu consultar a profetisa Uda. E ele consultou ela. Mas o que podemos ver nisso é que Uda ela pode ser considerada a profetisa escolhida entre os profetas. Porque o rei Josias podia escolher qualquer outro profeta que estava lá e ele escolheu a profetisa Uda, que foi muito importante para a nação de Israel. Mas ela só é citada 2 vezes na Bíblia. E nessa vez é em 2 Reis e em 2 Crônicas. Mas o interessante é que nenhuma delas foi ela que escreveu. E depois disso, na Bíblia, ela não foi mais citada. Muito interessante. Tá vendo aí, gente? Uma mulher, uma pessoa comum, que foi levantada por Deus para falar em nome de Deus. E é tão interessante que no Velho Testamento nós vamos encontrar alguns profetas até anônimos. Nós vamos ver lá no texto que diz assim, que Deus enviou um homem à casa de Eli para denunciar os pecados dos filhos de Eli. Outros momentos, outros homens que profetizaram que a Bíblia nem cita o nome deles. Então Deus levantava os seus profetas, pessoas muito bem preparadas às vezes, mas também pessoas muito simples no meio do povo. O certo é que quando Deus precisava, ele levantava aquelas pessoas. Então, como Camila falou, Arthur também falou, por último ele falou sobre os não literários. Temos aí um grande profeta no Velho Testamento que não foi um profeta literário, que foi o profeta, por exemplo, Elias. Olha que destaque, não é? E quando Deus chegou para Elias para conversar com Elias, Deus falou para Elias que ele não estava sozinho, que tinha outros 7.000 que não teriam se curvado a Baal ainda. E esses profetas não foram mencionados na Bíblia. Exatamente, é verdade. Então, vamos falar um pouco agora. E aí, juvenis, tudo bem com vocês? Estamos aqui agora para o nosso Você Sabia? Onde irei apresentar algumas informações que irão agregar à aula de hoje. E hoje iremos falar um pouco sobre os verdadeiros e os falsos profetas. Então, vem comigo! O Evangelho de Mateus prova os frutos dos profetas como uma verdadeira prova de tais ministérios. O caráter é essencial. O evangelista comenta muitas vezes sobre o tema das árvores boas e ruins e seus frutos. O seu interesse em produzir justiça o compele a repetir esse tal tema. João Batista fala que a impenitência tanto dos fariseus quanto dos saduceus são como as árvores ruins. Em Mateus 12, em específico, o versículo 33 e o versículo 35, Jesus une a acusação dos fariseus, que é de que eles faziam o bem pelo poder do mal, como a dar maus frutos, e chama como blasfêmia contra o Espírito Santo. Em algumas comunidades, a prova para as profecias lidava com a negação protognóstica da carne de Jesus Cristo, ou com o espírito de legalismo. Mateus identifica que o fruto do erro é o antinomismo, chamando essas pessoas de vós que praticais a iniquidade, descrita em Mateus 7, 23. E tô aprendendo nessa aula, meu caro juvenil. Mesmo que os profetas façam seus milagres, a sua doutrina e seu estilo de vida são essenciais para discernir se eles são verdadeiros ou falsos profetas.
E foi isso, meus caros juvenis, esse foi o nosso Você Sabia de hoje. Espero que vocês tenham compreendido um pouco mais do que são os verdadeiros e falsos profetas. E lembre-se sempre, para discernir então se um profeta é de Deus ou não, algo essencial é olhar para o caráter dela e ver se o caráter dela agrada ou não a Deus e se está de acordo com as Escrituras. É isso, fique na paz e tchau! Vamos falar um pouco agora sobre a missão dos profetas. Nós vamos ver como que esses homens eram perseguidos, porque eles denunciavam, né, os pecados dos reis, monarcas, da nação e até dos sacerdotes, até escribas, aqueles que conheciam até a lei, que eram corruptos, que desobedeciam às ordens de Deus, que desviava o povo de Israel dos caminhos do Senhor. Então Deus levantava esses profetas e eles eram perseguidos. Então vamos falar sobre essa perseguição aos profetas, Kátia. Por que os profetas do Antigo Testamento eram perseguidos e alguns foram até sentenciados à morte? Então, a gente vê aqui que nem sempre era uma mensagem agradável. Às vezes Deus falava e era boa aquela mensagem, mas às vezes o Senhor falava e era uma mensagem dura. Muitas vezes o rei, ele queria uma mensagem que agradasse a ele. E muitas vezes Deus tinha uma mensagem que não ia agradar muito bem. A gente vê aqui em 2 Crônicas 18, depois você pode ler o capítulo todo, 18, versos 6 e 26. Eu vou ler aqui 6 até o 26. Eu vou ler aqui o 7, que eu separei. Então o rei de Israel disse a Jeosafá: ainda há um homem por quem podemos consultar ao Senhor, porém eu o odeio, porque nunca profetiza de mim o que é bom, senão sempre o mal. Este é Micaías, filho de Imlá. E disse Josafá: não fale o rei assim. Micaías, ele tinha um compromisso com a verdade. Então, quando ele profetizou ao contrário do que os outros profetas estavam profetizando para agradar o rei, que era um espírito de mentira que estava ali para agradar o rei, Micaías, ele fez ao contrário. Micaías, ele profetizou o oposto. O rei ordenou que Micaías fosse preso, que fosse maltratado. Então, muitas vezes, os profetas, eles eram sentenciados até a morte porque falaram a verdade. Micaías, então, ele profetizou exatamente o oposto e por isso foi penalizado. E depois a gente vê a história que tudo que ele profetizou se cumpriu. A morte do rei, que ele foi lutar e aí perdeu. E foi exatamente isso que Deus revelou a Micaías. É verdade, Kátia. Essa história do profeta Micaías é fantástica. Vale a pena você realmente conferir. Lembrando que no meio desses homens de Deus, mulheres de Deus, levantados como profetas, existiam também os falsos profetas. Muitos e muitos. E eram esses que desviavam o povo de Deus. E esses profetas, eles tinham como hábito bajular os reis e desviar o povo da verdade. E isso era muito sério, foi muito sério na época do profeta Elias, e nesse episódio aí que Kátia contou. Eram centenas de profetas, todos bajuladores, que estavam ali bajulando profetas de Baal, o rei Acabe, falando: não, rei, vai, pode ir, e falava em nome de Deus, em nome do Senhor, não é isso? Quando veio Micaías, um profeta que falou a verdade, e foi cumprida a palavra do profeta Micaías. Então nós vemos vários exemplos no Velho Testamento de muitos falsos profetas. Jeremias sofreu com falsos profetas. A nação toda sofreu com esses homens que enganaram o povo. E nós sabemos, gente, que trazendo para os dias de hoje, também é uma realidade. Não é diferente, não é diferente. Nós vamos falar isso daqui a pouquinho, mas
Nós vamos falar também sobre os profetas, Camila, que traziam mensagem profética de esperança. A quem eles se referiam? Bom, a maioria dos profetas do Antigo Testamento não profetizavam apenas juízo e exortação ao arrependimento, mas eles também profetizavam a esperança da vinda do Messias. Então, muitas profecias apontavam para o Messias e também profetizavam uma restauração futura. Nós sabemos que quando Jesus veio, ele cumpriu as profecias acerca da vinda do Messias, sua morte e ressurreição. E enquanto Jesus estava na terra, ele falou várias vezes acerca dos profetas, tanto no Antigo Testamento quanto o próprio João Batista. E ele se referia a eles como enviados de Deus, que vieram para trazer palavras de juízo, exortação e esperança. E Jesus, como a Camila falou, Jesus citou algumas vezes esses homens do Antigo Testamento. Esses homens que foram mortos, perseguidos. E Jesus denunciou aquela geração, dizendo: vocês são iguais aos vossos pais. Coração duro, desobedientes, que não deram ouvido à voz dos profetas, que denunciaram os pecados. Então, vocês, a gente vai ler lá, quando Jesus falou, vocês são semelhantes aos seus pais, que mataram os profetas. Então, Jesus citou esses grandes homens e as mulheres do Antigo Testamento. Olá, queridos. Toda a mensagem de esperança do Antigo Testamento está consolidada no processo de obediência. Se o povo obedecesse a Deus, eles teriam esperança e sonhos realizados. Mas se desobedecesse, ele experimentaria o castigo de Deus. Como o povo dificilmente obedecia, então o povo normalmente experimentava sempre o castigo de Deus. Por quê? Porque agora o povo vai ter que fiar a sua obediência numa obediência perfeita. E só Jesus é a obediência perfeita. Em toda a mensagem do Antigo Testamento que envolve esperança está canalizada unicamente na pessoa de Jesus, que tem a obediência perfeita diante de Deus. No Novo Testamento, Jesus diz que os profetas falaram dele. Por quê? Porque todos os profetas têm o tema central falar de Jesus. Cada tipo, cada símbolo, cada figura, cada personagem do Antigo Testamento, de alguma forma, prefigura a pessoa de Jesus Cristo. Paulo diz que todas as coisas que dantes foram escritas são símbolos, são sombra da lei que representam a pessoa de Jesus. Deus abençoe vocês. Sobre os falsos profetas, o ponto número 4 diz aí: acautelai-vos dos falsos profetas. Vamos falar um pouquinho também agora dos falsos profetas. Arthur, qual era a principal característica de um falso profeta, Arthur? Primeiro, a gente tem que entender que o falso profeta não mudou. Ele continua sendo o mesmo ontem e hoje. No Novo Testamento, no Antigo Testamento e até nos dias de hoje, o falso profeta continua sendo o mesmo. Mas sabe por quê? Porque o pecado não mudou. O pecado continua sendo o mesmo. Quando eles foram pregar no Antigo Testamento, igual a Kátia falou, eles pregavam o que os reis gostavam de ouvir, eles não falavam a verdade. Porque quando se prega a verdade, você tem que pregar sobre arrependimento. E para você pregar o arrependimento, você vai tirar as pessoas da zona de conforto. E as pessoas não gostam de sair da zona de conforto. O falso profeta, ele prega o que a pessoa gosta de fazer, ele prega o que a pessoa gosta de sentir, ele bota a moral da pessoa lá em cima, enquanto ela está vivendo no pecado e ela não sai do pecado por causa disso. É verdade, e o falso profeta, ele tem assim, muito interesse próprio. Não é? Uhum. Ele quer se destacar, ele quer sempre bajular o seu líder, e hoje em dia não é diferente. E muitas vezes ser bajulado também. Exatamente. Porque o falso profeta, às vezes, ele fala coisas para agradar, por quê? Porque ele quer também ter o retorno, ele quer também ser bajulado, ele quer que a pessoa tenha uma consideração muito grande por ele. O falso profeta, ele quer se destacar entre a multidão. E Jesus falou que temos que ser humildes. Exatamente, né? Então, ele quer ser melhor do que os outros, ele quer ser honrado. Exatamente, então nós temos que falar a verdade. E como o Arthur falou, nós temos que, como profetas de Deus, nós temos que falar a verdade
doa a quem doer. O Evangelho, ele traz esperança, ele traz renovo, sim, claro, mas também o Evangelho confronta. O Evangelho de Jesus denuncia o erro, as falhas, os pecados, seja lá quem for. Então, nós temos que ter cuidado com quem só quer falar para atrair o povão, só quer falar para o povão se sentir, né, bem e aquela coisa, mas não confronta a pessoa. Então, isso são algumas características de falsos profetas. E essa característica era muito forte no Velho Testamento. Então, eles queriam prestígio e estar junto dos reis, na monarquia. Eles queriam ali estar fazendo parte daquele ambiente, aquele ambiente confortável, de ar-condicionado. Não é isso? Muito bem. Então, com isso, eles falavam assim, da cabeça deles, falava para agradar o povo, falava para agradar o rei. Olha só, um grande profeta que Kátia falou, que foi Natã. O que Natã fez como profeta, ele estava correndo risco de vida. Jamais qualquer pessoa, qualquer profeta ou qualquer pessoa poderia chegar perante um soberano e confrontá-lo. E Natã chegou para Davi, quando Davi errou, Davi era um soberano, um grande rei. Natã chegou para ele, apontou o dedo e falou assim: tu és este homem. Você é este homem que pecou, que errou. Então, Natã tinha tanta convicção que era Deus que estava usando ele, e Davi, na hora, reconheceu ali Natã como um grande homem, como um profeta de Deus. Ele se submeteu e falou: eu errei, eu pequei. É isso aí. Mas, continuando mais um pouquinho, nós temos hoje, como nós temos a ação do Espírito Santo em nosso meio, nós temos como discernir o espírito de engano. E esse é o nosso papel, como cristãos maduros, conhecedores da palavra. Nós temos que discernir o espírito de engano, as falsas mensagens, falsos ensinos. Então, como nós podemos discernir um falso profeta, Kátia? A Bíblia é clara em dizer dos falsos profetas. Os falsos profetas é qualquer um que leva povo, que profetiza e que leva à idolatria, ou pratica qualquer comportamento não condizente com a palavra de Deus. Os falsos profetas têm características de ser mais que os outros. Nós que temos o Espírito Santo, precisamos pedir sabedoria ao Senhor para ter esse discernimento. Nos dias de hoje, a gente vê muito isso acontecer. Aconteceu lá no passado e acontece até no dia de hoje, dos falsos profetas, querendo ser mais que os outros, profetizando para agradar o outro, profetizando dele mesmo. E nós estamos aqui e somos levantados como os profetas de Deus para falar e ministrar a palavra de Deus. E como mencionou aqui também, que Deus levanta os profetas, qualquer um de nós podemos ser profetas e falar a verdade. E ter o discernimento dos falsos profetas que tem um espírito de mentira na vida deles para poder agradar o outro. Para quê? Para que seja bajulado, para que ele se destaque. Então, esses são os falsos profetas. E nós precisamos ter essa sabedoria e esse discernimento pelo Espírito Santo de Deus. Nós temos, então, que usar esse discernimento que a Bíblia nos garante, que todos nós devemos ter. Discernir as mensagens que estão nas músicas, discernir as mensagens, ensinos que você ouve, discernir se passa pelo crivo da palavra de Deus. E o interessante, olha o que o apóstolo João escreveu aqui em sua primeira carta, no capítulo 4, e o versículo 1. Amados, não acrediteis em qualquer espírito, mas avaliai se os espíritos vêm de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Então, a maneira de nos protegermos é fazer o que você está fazendo. Amar a palavra de Deus. Estar em dia com a sua leitura.
com o seu devocional, jamais você será enganado. E naturalmente você vai ver o Espírito Santo te dando discernimento a respeito da verdade e jamais você será enganado. Amém? Precisamos tanto desse discernimento nos dias de hoje, porque hoje é tão fácil você abrir o celular, abrir na internet e ver alguma pessoa falando alguma coisa nada a ver, e como você não tem um certo discernimento, você acaba acreditando. E ela pode até estar falando uma heresia que você pode nem saber, só está acreditando lá. E quando você curte ou quando você comenta, você está concordando com aquilo, que é um espírito enganoso, como já dizia João. Muito bem, juvenis. Agora chegou o momento do nosso ofertório e você pode ofertar para a nossa EBD. Está aparecendo aí na sua tela as opções, a conta bancária da igreja, o QR Code, o Pix, tudo aí que é uma oportunidade para você dar a sua contribuição. Continuamos também com a nossa campanha dos 1000 valentes, com o objetivo de adquirirmos este espaço para a nossa igreja. Então, você tem toda a liberdade de contribuir e que Deus abençoe sua vida. Perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Então declara isso, vai! Estamos de pé. Não caminhamos pelo que vemos, o que nos move é o que nós cremos. Nação Santa, somos a igreja. Ei, vivemos por fé. Estamos de pé. A perseguição não parou a igreja. O Coliseu não parou a igreja. Os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Aleluia! A perseguição não parou a igreja. O Coliseu não parou a igreja. Os leões não pararam a igreja do Senhor. Meu Deus! Meu Deus! O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos cair. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Não caminhamos pelo que vemos, meu Deus, e o que nos move é o que somos a igreja. Essa é a tua declaração, diz: vivemos por fé. Estamos de A paz do Senhor, juvenis! Eu sou o Pedro, estou aqui para mais um quiz com vocês. E ó, vocês têm que acertar todas as respostas. Bora lá! Primeira pergunta: quem foi o primeiro a ser chamado profeta na Bíblia? Letra A, Moisés. Letra B, Abraão. Letra C, Isaías. Ou letra D, Davi? Tempo na tela. E a letra certa é a letra B. Abraão foi o primeiro a ser chamado profeta na Bíblia. Bora para a próxima pergunta. Pergunta número 2. Em que período do Antigo Testamento o ofício de profeta ficou mais evidente? Letra A,
no período do ministério de Moisés. Letra B, no período dos juízes. Letra C, no período da monarquia. Ou a letra D, no período do exílio babilônico. Tempo na tela. E se você marcou a letra D, no exílio babilônico, você errou. É a letra C, no período da monarquia. Bora para a próxima pergunta. Terceira pergunta. Quais foram os profetas literários? Letra A. São aqueles que registraram suas profecias de forma escrita. Letra B. São aqueles que só falavam a verdade em nome de Deus. Letra C. Elias, Eliseu e Natã. Ou a letra D. Os profetas que profetizaram na época dos juízes. Tempo na tela. E a resposta certa é a letra A. São aqueles que registraram as suas profecias de forma escrita. Vamos agora para a quarta e última pergunta. Por que os falsos profetas prestavam desserviço à população? Letra A. Porque se proclamavam a si mesmos profetas. Letra B. Porque eram corruptos e roubavam o povo. Letra C. Porque queriam liderar o povo. Ou letra D. Porque profetizavam apenas o que o rei e o povo gostavam de ouvir. E a resposta é a letra D, porque profetizavam apenas o que o rei e o povo gostavam de ouvir. E foi isso, juvenis. Esse foi o nosso quiz de hoje. Eu espero que você tenha acertado tudo e não só ter colocado aquele que o primeiro coloca. E é isso. Tchau! Muito bem, então nós estamos concluindo a nossa aula. E nessa conclusão nós queremos dizer algumas frases para vocês. Não tenha medo de falar a verdade em nome do Senhor. Temos o Espírito Santo que nos ajuda a discernir todas as coisas. Que possamos ser como os verdadeiros profetas do Antigo Testamento, que não se renderam aos falsos deuses, mas continuaram em Deus. Deus ainda levanta profetas. E você, é um profeta? Então nós vamos orar agradecendo a Deus por este momento. Senhor Deus, eu quero te agradecer por esse momentos que passamos, Senhor, nos alimentando da Tua palavra. Senhor, como foi edificante para nós e tenho certeza que foi edificante também para todos os nossos juvenis. Senhor, muito obrigada pela Tua presença, pela Tua graça, Senhor, conosco, que nos usou, Senhor, como os profetas, meu Pai. Eu te louvo por isso e te peço para que abençoe todos os nossos juvenis, todos os lares, Senhor, deles. Senhor, em nome de Jesus, cobre eles com Teu sangue e que a Tua palavra, Senhor, possa ficar, Senhor, penetrante em seu coração, Senhor. Entrego nas Tuas mãos em nome de Jesus. Amém. Amém. A paz do Senhor. Deus abençoe a todos.